Contextualizando, a sigla DDoS significa Distributed Denial of Service. E esse tipo de ataque é um subtipo de uma categoria de ataques chamada Denial of Service, ou DOS, que em tradução livre é chamado de negação de serviço. Os ataques de DDoS estão entre os tipos de ataques mais comuns e mais simples de serem praticados contra um serviço ou produto que é estritamente digital. Um ataque DOS comum é caracterizado pela sobrecarga de um serviço específico, fazendo com que ele abruptamente ou deliberadamente pare de funcionar e de servir o conteúdo que deveria ser respondido. Por isso que chamamos de negação de serviço, porque o sistema que deveria estar respondendo nossa chamada está se negando a fazer o que deveria. Fica com a gente mais esse dicionário do programador para descobrir quais os tipos de ataques DOS e como se prevenir. Seja bem-vindo, CDF, que é como carinhosamente chamamos os nossos código fonters, que nos seguem aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu sugiro que você faça isso agora mesmo para continuar acompanhando semanalmente todos os conteúdos sobre o mundo da programação que trazemos aqui no canal. Nos últimos anos, vimos uma quantidade muito grande de ataques a sites e produtos digitais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do tipo de ataque super comum, chamado de DDoS, certo? Se ainda não ouviu, é estranho, né? Mas não se preocupa que a gente vai explicar tudinho aqui nesse vídeo. Aproveitamos também para trazer nesse vídeo a nossa parceira Alura. Ideal para você que quer realizar cursos e formações na área de segurança, como formação de segurança defensiva, segurança ofensiva ou cibersegurança. Sem contar que na Alura você tem acesso a uma comunidade super engajada e a um Discord exclusivo. São mais de 1000 cursos indo do básico ao avançado. Você ainda pode aproveitar um desconto especial aqui dos CDFs. É só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Os ataques de negação de serviço são geralmente focados em sistemas que não são tão aparentes para os usuários. Por exemplo, ao invés de focar o ataque de negação de serviço diretamente na página principal de uma loja, o que seria facilmente descoberto tanto pelos clientes quanto pelos funcionários da loja, é mais eficiente focar o ataque no sistema de pagamentos que essa loja usa, ou em algum ponto da cadeia de suprimentos, já que são mais passos até chegar na origem do problema e que podem passar por várias outras empresas. Como exemplo, podemos imaginar que nós temos aqui uma loja, a CDF Store, e usamos um gateway de pagamento qualquer, mas a gente vai chamar só de gateway aqui. O gateway é responsável por capturar as nossas requisições de pagamento e processar, essencialmente, dizendo se podemos ou não aceitar o pedido. Um ataque de DOS contra o gateway vai fazer com que os pedidos fiquem presos e nossa loja não consiga realizar nenhuma venda. Porém, nós como integradores no gateway não temos controle nenhum sobre como ele funciona ou como parar esse tipo de ataque. Por isso ele é tão eficaz. A gente acabou de entender então o que é um ataque DOS, mas como ele funciona? Para isso a gente precisa entender um pouco melhor como funcionam os servidores no geral. Vamos exemplificar com um servidor web, porque é mais simples de entender. Mas tenha em mente que um ataque desse tipo não é somente voltado para a web. Quando um servidor web recebe uma requisição, ele vai enfileirar essa requisição na memória, colocando no final da fila com as outras requisições que ele já está tratando. Como um servidor pode receber múltiplas requisições ao mesmo tempo, não faz sentido ele tratar uma por vez. Por isso, a grande maioria dos servidores web trata várias requisições em diversas threads diferentes. Assim que uma requisição é finalizada, ou seja, o cliente se conectou, enviou os dados de entrada e recebeu os dados de retorno, o servidor fecha a requisição e a remove tanto da fila quanto da memória. Geralmente, um ataque de negação de serviço funciona através do chamado flooding, que é basicamente encher o serviço-alvo de requisições. O vetor de ataque mais comum é o chamado SYN flooding e vem do nome dado ao primeiro passo de uma conexão TCP. O cliente manda um pacote SYN para o servidor, que responde com o pacote SYN ACK. O cliente então responde com outro pacote ACK, efetivando a conexão, até esse pacote ser recebido pelo servidor. A conexão não é estabelecida, mas a requisição não é descartada, porque o servidor não tem como saber se a demora é por conta do tempo de resposta ou não. Para isso existem os famosos timeouts, que é o tempo máximo que um servidor vai esperar para um cliente responder a conexão do seu pacote ACK final. Acho que você já entendeu onde a gente quer chegar, não é? Quando temos uma quantidade colossal de requisições SYN chegando, o servidor vai enfileirando todas elas, criando uma nova thread para estabelecer a conexão
conexão com cada uma. Mas, como o cliente nunca responde o ACK final, a conexão não é fechada e nem descartada por um tempo longo. Nesse meio tempo, novas requisições legítimas são colocadas no final da fila, enquanto a quantidade de requisições só aumenta e consome cada vez mais memória e processamento do servidor, até que em um determinado momento vamos ter o esgotamento desses recursos e um crash total no serviço. Outro tipo bastante comum de ataque é acessar páginas públicas, mas com algum tipo de processamento com uma quantidade absurda de requisições. Por exemplo, a página de um repositório do GitHub. Aqui o problema não é a quantidade de conexões abertas, mas sim a quantidade de vezes que o processamento precisa ser feito. Estamos basicamente vencendo um servidor pelo cansaço. E você sabia que os ataques DOS são considerados uma das 4 principais ameaças de segurança de um sistema entre todas as demais? Eles são tão perigosos que sistemas inteiros de grandes empresas como o GitHub, que sofreu um ataque que transferiu um total de 1,3 terabits de dados por segundo, e esse nem foi o maior registrado. O maior ataque já registrado contra uma organização aconteceu com a Google Cloud em 2017, que recebeu um total de 2,54 terabits de dados por segundo. Mas como alguém consegue mandar uma quantidade de informação desse tamanho? Agora entram em cenas os DDoS, ou Distributed Denial of Service, que essencialmente são a mesma coisa, porém, ao invés de ter um único computador fazendo uma quantidade absurda de requisições, temos uma quantidade absurda de computadores fazendo uma quantidade absurda de requisições. Sendo bem simplista, a diferença entre um DOS e um DDoS é basicamente a quantidade de computadores que está fazendo a requisição. No geral, requisições feitas por um sistema distribuído utilizam as famosas botnets. Botnets são redes de computadores que podem ter sido infectados com algum tipo de malware e acabam se tornando pequenos zumbis, obedecendo às ordens de um mestre. Esses computadores podem ser de pessoas comuns que foram infectadas, como foi o caso de outro ataque DDoS sofrido pelo GitHub em 2015. Além de computadores comuns, esses tipos de redes podem ser formados por dispositivos IoT comprometidos, como câmeras, roteadores, babás eletrônicas e etc. Ou seja, sempre troque a senha do seu dispositivo IoT. Para ser mais pragmático, ataques de DDoS geralmente não focam na degradação de um serviço único ou de um servidor único, mas sim de uma rede inteira. Um exemplo disso é o ataque ao provedor de DNS chamado DIN, que aconteceu em 2016, que tirou a resolução de DNS do ar, fazendo com que milhões de dispositivos que utilizavam esses servidores para resolver domínios ficassem fora do ar. E não foram só sites, não. Foram interfones, câmeras, aquecedores e por aí vai. Ataques de DDoS geralmente acontecem em uma de 3 camadas. Os chamados ataques de camada 7, que é a camada da aplicação, são os ataques que estamos falando agora, voltados a um servidor web específico como o Apache, enchendo o servidor de tráfego e não deixando espaço para novas requisições. Um outro tipo de ataque são os ataques que acontecem nas camadas 3 e 4, as camadas de rede e transporte. Esses ataques têm como alvo sistemas de controle de rede, como balanceadores de carga e roteadores. Então, o foco não é a aplicação, mas sim a rede em volta dessa aplicação, de forma que toda a rede fique fora do ar. Um exemplo pode ser um ataque a um firewall ou um VPN de uma empresa para poder tirar o acesso dos funcionários. Existe um ataque que foi muito comum no passado, mas que atualmente já não faz muito sentido: os chamados ataques volumétricos, que focam em encher a banda de rede com dados para que nada mais possa trafegar. Esse tipo de ataque era mais comum antigamente, quando tínhamos bandas de até 2 MB, mas hoje, com o crescimento exponencial da banda larga, está cada vez mais difícil de sobrecarregar uma banda larga, especialmente de links corporativos que são maiores e mais rápidos. Um outro caso interessante de ataque é o chamado ataque ioiô. Sim, é que nem o brinquedo de corda, que atua basicamente como o próprio nome já diz. Esse ataque foca aplicações que são conhecidamente publicadas em serviços cloud com escalabilidade automática. Inicialmente, o ataque lança uma quantidade imensa de dados para fazer o sistema escalar. Assim que o ataque percebe que a quantidade de servidores aumentou através do tempo de resposta do servidor, o ataque
para, dando tempo suficiente para os recursos voltarem à escala original. E então recomeça o processo. Olha que sacanagem. Esse tipo de ataque deixa um serviço bastante degradado entre os períodos em que ele está diminuindo e aumentando a escala. Além disso, por um tempo, o serviço vai ficar aí super escalado, ou seja, com mais capacidade do que deveria, o que acaba custando dinheiro para as empresas. Por sorte, ataques de DOS são ao mesmo tempo fáceis de serem feitos, quanto fáceis de serem prevenidos. Uma vez que você está recebendo uma quantidade grande de conexões de um único IP, é só você bloquear aquele endereço de IP que seus problemas estão resolvidos, não é mesmo? Para um DOS único, sim, já que todo o tráfego vem de um único local. Mas quando estamos falando de DDoS, o problema é mais profundo, porque não temos uma origem delimitada. Botnets podem ter um range de IPs imenso. Muitas vezes esse tipo de ataque é mitigado bloqueando IPs de uma região ou país inteiro. Outra forma de bloquear ataques de DDoS sem precisar bloquear um IP é ter uma estratégia eficiente de caching, como foi o caso do GitHub, que só conseguiu sobreviver ao ataque porque as páginas que ele serviu estavam cacheadas e não requisitavam mais poder de processamento do servidor. Quando os atacantes perceberam que o ataque não está surtindo efeito, o flooding de dados geralmente para. Em casos onde é impossível prever e distinguir o tráfego falso do tráfego verdadeiro, as empresas recorrem a provedores de rede como Cloudflare para poder bloquear a requisição de IPs e botnets antes que elas cheguem a atingir o servidor. Uma vez que é possível bloquear o acesso ao DNS dessas máquinas baseado na taxa de requisições de um mesmo endereço. Ufa, foi uma explicação longa, mas agora você entende tudo sobre o que são os ataques do tipo DOS ou Denial of Service. A prevenção não é adicionar mais poder de processamento, mas sim atacar na raiz do problema e eliminar os endereços de IP que estão produzindo o tráfego, se possível, ou então evitar que novos IPs se conectem na rede, bloqueando as regras de entrada. Conseguimos clarear a sua mente em mais esse dicionário do programador? Nós vamos deixar aqui um agradecimento super especial ao Lucas Santos, que nos ajudou na construção desse conteúdo. O link para o canal dele tá aqui na descrição também. Conta pra gente que outro assunto incrível do mundo da programação e também das redes você quer que a gente aborde aqui. Nós vamos ficando por aqui e não esqueça de deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Até lá! Tchau! Tchau! Bom, e nós vamos deixar aqui para você se deleitar a lista completinha do Dicionário do Programador. Já são mais de 200 episódios. Deu trabalho, hein, para fazer eles, hein? Então, se você tem dúvida em algum termo, com certeza você vai descobrir ele aqui, tá? Tá tudo organizado em ordem alfabética. Vai navegando na playlist que você vai achar com certeza. E se não tiver, deixa aqui nos comentários, né?